Olá! Nessa videoaula vamos tratar dos equipamentos de proteção individual destinados à proteção respiratória. Primeiramente, se a exposição do trabalhador for a uma atmosfera IPVS e não houver outros gases contaminantes do ar, apenas aqueles que provocam a IPVS, então não se deve utilizar máscara e, ao contrário, prover ventilação forçada para que se restabeleça a concentração de oxigênio necessária no ar, que é aproximadamente 21%. Há casos em que é necessário utilizar máscaras, mas nesse caso você usa os respiradores com adução de ar, aqueles respiradores que ou têm um tanque de oxigênio incorporado, ou eles buscam ar por meio de uma tubulação acoplada ao respirador num ambiente externo com ar puro. Esse tipo de respirador, por exemplo, no caso por exemplo, incêndios, os bombeiros, quando for possível, eles podem entrar com respiradores que tenham tanques de oxigênio para combater o incêndio nos ambientes com concentração enorme de fumaça, portanto, uma atmosfera IPVS. Senão eles vão se intoxicar com a fumaça e aí não vai adiantar nada. Bom, para os aerossóis, que são os particulados, Particulados são dispersóides sólidos e líquidos, se recomenda o uso das chamadas peças semifaciais filtrantes. O que é uma peça semifacial? É uma peça desse tipo aqui, ó. Isso é uma peça semifacial filtrante. Isso aqui já é o próprio filtro dela e você tem dela sem a válvula de exalação, que é uma válvula para melhoria do conforto na respiração. Essa aqui você já tem. Essa aqui já é uma peça semifacial filtrante com válvula de exalação. Bom, essas peças semifaciais filtrantes, ou você usa desse tipo para dispersóides, para aerossóis, ou pode-se usar uma peça semifacial sem o filtro acoplado e com a adição de um filtro. Um filtro é uma coisa desse tipo aqui, ó. Esse aqui não é o filtro mecânico. No caso de poeiras e no caso de dispersóides de aerossóis, geralmente você usa filtros mecânicos. Mas o mais comum é usar mesmo a peça semifacial, que são essas aqui, esses dois modelos aqui. Bom, essas peças semifaciais, elas podem ser classificadas como PFF1, que são adequadas para filtragem de poeiras minerais e pó de madeira, PFF2 ou P2. P2 é no caso de se usar a peça semifacial mais o filtro. Aí, se você usar a peça semifacial filtrante PFF1, você pode substituir por uma peça semifacial mais o filtro P1. Se usar uma peça semifacial PFF2, pode-se usar uma semifacial com filtro P2. Se usar uma semifacial filtrante PFF3, pode-se usar uma peça semifacial com filtro P3. A P2 é para partículas tóxicas químicas, a FF2, e a PFF3 utilizada para partículas tóxicas químicas finíssimas, de granulometria muito baixa. Então, do exposto, percebe-se o seguinte: se for poeira mineral, inclusive sílica, você pode usar PFF1. Agora, se tiver particulados químicos tóxicos, por exemplo, nos fumos, os fumos metálicos têm partículas tóxicas químicas. Aí o ideal é trabalhar com a PFF2 ou a PFF3, tá bom? Quais são as restrições para o uso de peças semifaciais para aerossóis? Primeira, gases e vapores. Se o ambiente tiver gases e vapores, você tem que usar máscara. Não pode ser peça semifacial filtrante, porque não existe filtrante para gases e vapores.
A peça semifacial filtrante, ela é só mecânica, só para particulados sólidos e líquidos, não gasosos. Bom, o nível de oxigênio no ar tem que estar maior que 18%. O ideal é 21%. Mas abaixo de 18%, a respiração vai ficando muito difícil e você põe a máscara, piora. E a concentração do contaminante, seja ele poeira, mineral, fumo metálico, ela tem que estar abaixo de 10 vezes o limite de tolerância. Se a concentração for muito alta, acima de 10 vezes o limite de tolerância, as peças semifaciais filtrantes não vão ser suficientes para prover a proteção do trabalhador. Bom, vida útil da proteção respiratória contra aerossóis. As peças semifaciais filtrantes. Vida útil. Primeiro, depende do prazo de validade, que vem impresso no corpo dela. Respiração dificultada, quer dizer, quando o trabalhador começa a sentir que está ficando difícil respirar, é porque já está na hora de trocar o respirador, a máscara. Quando começar a ficar muito desconfortável, ou quando tiver danos e sujeiras. Algumas empresas adotam sistemas muito rigorosos, troca a máscara todo dia, ou troca a máscara em periodicidades, às vezes ela duraria mais. Cabe à equipe, aos profissionais de segurança do trabalho, avaliar o nível de exposição de determinadas atividades para saber se a máscara pode durar mais tempo ou não. Tá bom? Essa aqui você vê que essa é uma PFF2, o CA dela é 36856 e a fabricação, né, não sei se é a fabricação, mês 8 de 18. Essa outra daqui com válvula de exalação também é uma PFF2, o CA é 38944, fabricação em março de 2019. Bom, aqui vou mostrar para vocês uma peça semifacial inteira. Existe a semifacial e a semifacial inteira. Essa inteira, porque ela abrange inclusive o nariz. Quando a pessoa põe a peça, vou tentar mostrar eu mesmo. Ah, meu Deus, será que consegui? Tampa o nariz também. Sim, tampa o nariz também. Essa aqui você vê, ela não vem com filtro, olha, ela é só a máscara. E aí você acopla nela, aqui, ó, um filtro. Esse aqui é um filtro. Aí você vem aqui e rosqueia o filtro. Ok? Podem ser filtros mecânicos, aí são dos tipos P1, P2 e P3, ou filtros químicos. Nós vamos falar um pouquinho dos filtros químicos no próximo ou na próxima videoaula.